Olá, Susana. E com em estúdio já Rui Tavares, do Livre. Bom dia, Rui. Bem-vindo às 3 da manhã. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vamos avançar então com os Delfins em som de fundo. Os Delfins. O GNR é bom em música. Bom em música. Se fosse o Joker, desculpa. já tinhas perdido. Não, era para só para ver. Era só para ver se o Rui Tavares estava atento. Era só isso. Era só isso. Rui Tavares é fundador do Livre, é o deputado único do Livre na Assembleia da República, que terminou funções esta semana, esta segunda-feira. Bem-vindo aqui às 3 da manhã. Dizia há dias que se defende o Estado Social, dizendo como é que o Estado Social vai fazer mais no setor público. Eu questiono, por exemplo, na educação, que resposta é que tem para dar a um professor que reivindica a recuperação integral do tempo de serviço e que já ouviu as propostas do PSD e a do PS. O que é que o Livre tem a dizer em relação a esta situação? Bem, bom dia, obrigado pela pergunta e bom dia às 3 também. O Estado Social é um contrato entre nós todos e, portanto, ele precisa ser revalidado de tempos a tempos e de encontrarmos entre nós as formas como esse contrato deve funcionar. Em relação aos professores, o Livre diz a mesma coisa que diz desde 2015. O Livre, em 2015, era o único partido da esquerda pró-geringonça, digamos assim, ainda não sabíamos que iria ter esse nome, que tinha no seu programa a contagem integral do tempo de serviço dos professores, porque é uma questão de dignidade, as pessoas devem ser remuneradas pelo trabalho que fazem, e isso, aliás, se outros partidos, infelizmente os outros partidos não tinham isso no programa, porque teria evitado, a meio do mandato da geringonça, o único momento de verdadeira instabilidade que houve, que foi aquela ameaça, aquela sugestão de António Costa de que o governo se demitiria num momento em que a esquerda do PS e o PSD aprovaram essa reposição do tempo de serviço dos professores e depois o PSD recuou, o que salvou aquele programa na altura. E agora, em 2024? Revalidar esse contrato significa chegar a acordo com os professores para a contagem integral do tempo de serviço, chegar a acordo já rapidamente no início da próxima legislatura. Essa contagem integral pode ser diferida no tempo, pode haver... durar mais do que uma legislatura, como Pedro Nuno Santos já propôs, por exemplo? Ela tem que ser negociada com os sindicatos, preferivelmente ela deve ser feita numa legislatura e pode estar em cima da mesa, dependendo do que os sindicatos também acharem aceitável, haver uma entrada no tempo de reforma da aposentação mais cedo, uma vez que se trata de uma profissão que todos reconhecemos que tem um desgaste muito acentuado. Mas isso deve ser parte de um contrato para a educação. Nós precisamos muito de dar um novo impulso à nossa escola pública. Precisamos que ela se torne mais diversificada, mais especializada em alguns aspectos, precisamos que ela tenha mais valências e para isso precisamos de contar com os professores. Temos que demonstrar perante os professores, perante a sociedade no seu conjunto, perante aqueles jovens que têm vocação de ensinar, mas que se disserem lá em casa eu quero ser professor, toda a gente os vai tentar desenganar disso e dizer é horrível, é uma profissão que só tem problemas e depois o governo não os ouve, não são respeitados, etc. Precisamos demonstrar que isso não é verdade. E, portanto, o primeiro passo tem que ser dignificada a carreira e a profissão valorizar de professor. A carreira, sim. Eu gostava de avançar. Porque só assim sim. Temos pessoas que têm vocação de ensinar, que sonham ser como os seus professores que lhes mudaram a vida, a poderem ser professores, e só assim podemos relançar esse contrato, que é dignificar, contar o tempo de serviço, ao mesmo tempo pedir às pessoas mais responsabilização, mais autonomização, mais capacidade de avaliação para fazermos a escola do futuro. E em relação, por exemplo, às polícias, temos neste momento um protesto a decorrer com reivindicações por parte da PSP e da GNR para uma equiparação de um suplemento que foi aumentado, por exemplo, à Polícia Judiciária e que não foi acompanhado para estas duas forças de segurança. O Livre acha que esta compensação e este suplemento devia ser aumentado ou isso é dar pasto a outras forças partidárias? Não, já deveria ter sido feito antes, ou seja, há aqui uma situação de injustiça relativa
E acho que os governantes, quando cometem essas situações de injustiça relativa, pelo menos é assim que ela é percebida pelos agentes da PSP, e vê-se que há ali uma reação que é de indignação perante essa diferença de tratamento. Isso significa que há um problema de comunicação, há um problema de negociação que deve ser corrigido tão prontamente quanto possível, porque assim, procurando não cometer essas situações de injustiça relativa, se esvaziam movimentos que depois podem facilmente adquirir uma viragem populista, ser cooptados, ser aproveitados. Dentro daquela mesma ideia do contrato, ou de um novo contrato para o Estado Social, e no fundo um novo contrato para todos nós, um contrato com o futuro, como nós lhe chamamos no LIVRE, é muito importante perceber que, se vamos resolver, por exemplo, o problema dos professores, pode haver, as carreiras da função pública são diversificadas, umas evoluem por pontos, outras por tempo de serviço, pode ter que haver acertos noutras carreiras também. O que é preciso é demonstrar... E é possível responder a todas as carreiras da administração pública. Pedro Nuno Santos também já veio dizer que quer fazer a valorização de todas as carreiras da administração pública. Não é possível responder a tudo ao mesmo tempo da mesma forma. Se isso... Ou melhor, deixe-me reformular, que acho que é possível ter um diálogo com as várias carreiras da função pública e, na verdade, com os vários setores da sociedade, em que se diga que estamos num novo momento da história da nossa democracia e da história do nosso Estado também. Os problemas de déficit e de dívida excessiva que marcaram a nossa década anterior, desejavelmente para o futuro, não vão existir da mesma forma. Deve-se fazer aquilo que nós chamamos um compromisso de equidade e investimento, que diz do superávit que foi conquistado com o nosso esforço. Uma parte deve ir para pagar dívida, outra parte para investimento público, outra parte para a emergência social. E aí sim é possível dizer às pessoas que, no tempo, vai ser possível responder a reivindicações, nomeadamente com princípios de necessidade, de proporcionalidade, de urgência. Guardar o excedente orçamental, como sempre defendeu Fernando Medina e António Costa, não é opção? Para uma eventual recessão que já muitos economistas prevêem. António Costa chegou a dizer num debate na Assembleia da República, creio que no único debate quinzenal que acabámos por fazer depois da reintrodução dos debates quinzenais, que aquela ideia do fundo a que chamaram Fundo Medina era uma resposta à proposta do LIVRE deste compromisso de equidade e investimento. Mas são duas coisas muito diferentes. O que o LIVRE propõe é algo muito simples. Tal como nós tínhamos os pactos de estabilidade e crescimento com Bruxelas, que basicamente eram contratos entre Lisboa e Bruxelas acerca de como diminuir a dívida pública e como ir diminuindo o déficit. Agora, numa fase que é de superávit, o contrato deve ser connosco todos. Aquele superávit é o resultado do nosso sacrifício conjunto. Evidentemente, muita gente sabe que uma parte dele deve servir para diminuir a dívida, e não há nada de mal com isso, porque ao diminuir a dívida também pagamos menos juros da dívida e estamos a poupar duas vezes. Mas um país que só paga a dívida, a certa altura, nem a dívida paga, porque não investe, e não investindo não cresce, e o que conta aqui é a dívida por tamanho do PIB, portanto o crescimento também é importante aqui, e porque não acolhe às emergências sociais. O que é preciso? É preciso um grande debate nacional, em que, em vez de estarmos nesta situação de casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, perceber que até há um bocadinho de pão, que é o tal superávit, tem de haver um plano para a redistribuição desse pão, indo primeiro onde é mais urgente, por exemplo, a crise que temos nos sem-abrigo, que é uma coisa urgentíssima de resolver, porque senão fica pior para as pessoas e pior para nós, porque uma coisa é uma família que perdeu o teto, está sem abrigo há dias ou semanas. Uma solução encontrada hoje significa vidas que basicamente reencontram o seu caminho. Se vamos achar que vamos resolver isto daqui a 2 anos, depois das pessoas estarem na rua 2 anos, depois de passarem por uma série de problemas que atingiriam qualquer um de nós, de saúde mental, de dependências, etc., é muito pior para aquelas pessoas. São vidas que ficam provavelmente, irremediavelmente afetadas, e é muito mais caro para o Estado. Portanto, é possível ir às urgências. Agora, não é possível fazer isto sem diálogo social e político, não é possível fazer isto
num estado de polarização política em que estamos, e não é possível fazer isto com agentes oportunistas que dizem o país está todo mal, isto é todo um coito de corruptos, vamos pegar fogo ao circo. O líder do PS já veio no Congresso, no encerramento do Congresso do Partido Socialista, veio colocar uma meta de atingir o salário mínimo nacional de pelo menos 1.000 euros até ao final da próxima legislatura, em 2028. Era, aliás, uma meta que o LIVRE queria, de chegar aos 1.000 euros. Neste momento, essa meta foi dita por Pedro Nuno Santos. É demasiado ambiciosa agora ou já até podíamos ir mais além dos 1.000 euros? A meta do LIVRE era diferente e é diferente. E demora um bocadinho. Mas era de 1.000 euros numa legislatura. Mas por uma razão. E para isto vale a pena contar uma história. Portugal e Espanha é uma história de dois países. Curta. Portugal e Espanha têm salário mínimo ao mesmo tempo. São produtos da democracia. Não é? A seguir ao 25 de Abril foi das primeiras leis que foi aprovada a lei do salário mínimo. Em Espanha fizeram a mesma coisa. É 75, se não me engano. E desde então até 2015, o salário mínimo português foi sempre 80% do salário mínimo espanhol. O que é que acontece? O salário mínimo espanhol, que é de 1.083 euros. E vai passar para 1.134, se não me engano. O LIVRE acha que podia ir até esse Essa deve ser a nossa meta. O que aconteceu, e aí é uma das coisas que eu critico à geringonça, que em geral até defendo, e mesmo o LIVRE não temos estado lá, portanto estamos à vontade para o fazer, é que naqueles anos, do primeiro governo de António Costa, deixámos deslizar o salário mínimo português, que era 80% do espanhol, para cerca de 70% do espanhol. E isto não só é mau do ponto de vista do trabalhador, mas também é mau na maneira como o país se apresenta aos investidores. Se a Susana for um investidor estrangeiro, com capital para investir em Portugal ou em Espanha, vai pensar duas coisas diferentes de Portugal ou de Espanha com esta evolução do salário mínimo. Vai pensar que Espanha é bom para o valor acrescentado, para o investimento mais exigente, de maior qualidade, que é mais caro, mas mais prolongado no tempo, e vai pensar que Portugal é bom para os salários baixos. E, portanto, o problema aqui de Portugal ter deixado de distanciar-se o salário mínimo do salário mínimo espanhol não é só que nós temos basicamente os mesmos custos e aqui vive-se pior. Mas aí depois também Portugal... não há o problema de, a dada altura, o salário mínimo ser praticamente igual ao salário médio. Não, nós vemos, aliás, nos aumentos de salário mínimo que tivemos, que eles ajudaram o salário médio e também, ainda mais, por maioria de razão, o salário mediano, a subir. Portugal tem que dar um salto de desenvolvimento para uma economia que seja de alto valor acrescentado, uma economia do conhecimento, que é o modelo produtivo mais avançado que nós temos no mundo. Não vamos fazer isso fazendo aquilo que sempre fizemos ao longo da nossa história, que é aviltar o valor do trabalho. Portugal teve sempre esta encruzilhada, que é vendermos como país de mão de obra barata ou valorizar o trabalho, mas depois, lá está a questão do contrato e do diálogo, para salários mais altos, para menos tempo de trabalho, um trabalho que seja mais produtivo, que incorpore mais conhecimento, mais tecnologia e que possamos vender mais caro. O que a gente tem que vender mais caro é o produto do nosso trabalho. Não devemos andar a vender o nosso trabalho mais barato porque não se compete na Europa assim salarial. E perdemos os nossos jovens assim. Em relação à carga fiscal, como é que se diminui? Com a redução ou a eliminação de impostos indiretos, o IVA, por exemplo? O IVA sobre bens essenciais ou bens, mesmo que não sejam do cabaz essencial, que sejam bens de consumo interclassistas, por assim dizer, deve certamente diminuir, porque os pobres pagam mesmo que os ricos nesses, e outros impostos? Outros impostos sobre a classe média, impostos sobre o trabalho, mas isso também significa que não podemos pôr o Estado Social em risco, porque repare, se nós estivermos a dizer... Por causa da receita. Por causa da receita. Se nós estivermos a dizer à classe média, vamos diminuir os vossos impostos, ficam com mais de 200 ou 300 euros no bolso ao fim do mês, que é ótimo, toda a gente sabe que faz falta. Mas depois, ao mesmo tempo, os teus serviços públicos de que dependes vão desaparecer, que é basicamente, isto é o argumento da iniciativa liberal, é seduzir a classe média a fazer uma aliança com os ricos, que não vão ficar com 200 ou 300 euros ao fim do mês, vão ficar com 1.000, com 1.500, com 2.000, e com as empresas que estão interessadas na privatização dos serviços sociais. Ora, o nosso contrato social original do 25 de Abril em Portugal, que é aquele que eu acho que tem mais futuro, é uma aliança entre a classe média e os pobres, que basicamente são os pais e os avós da classe média em Portugal, porque nós somos um país que, genericamente, toda a gente veio da mesma situação de insegurança material, e dar serviços públicos
sim, a classe média está a pagar muitos impostos, mas há outros que estão a pagar poucos impostos, e vou dizer quem está. Empresas. Na prática, as empresas em Portugal pagam muito menos do que se paga no resto da Europa. Há impostos sobre fortunas, sobre património e sobre grandes heranças que ou devem ser calibrados para ser mais progressivos ou devem ser reintroduzidos, e há um combate à evasão fiscal que tem que ser feito. Os cálculos que se fazem, é impossível saber exatamente quanto é que é a evasão fiscal, mas cálculos, digamos, conservadores, estimativas conservadoras, dão-nos entre 10 e 12 mil milhões de euros por ano. É um Serviço Nacional de Saúde por ano, e nós temos várias medidas que temos apresentado. Temos um projeto de resolução que a IEL e o PS fizeram o favor de esvaziar, mas tinha uma série de medidas no combate à evasão fiscal, porque o que se recuperar por ali, lá está. A carga fiscal tem que estar distribuída, não podem ser todas as costas a aguentar a mesma carga fiscal. E o IRS é possível baixar? Que modelo é que o LIVRE defende? O LIVRE defende um modelo de IRS mais progressivo e, portanto, em que as classes médias possam pagar menos, mas em que quem pode mais possa pagar mais. Tendo em conta os problemas na saúde, na próxima legislatura, o diretor executivo do SNS, o Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, deve continuar? Deve ser repensada esta política de uma cúpula lateral ao Ministro da Saúde? Como é que vê? Eu acho que Ou isso não interessa para nada e interessa mesmo é resolver os problemas das urgências? Acho que interessa, e acho que o país também não pode estar sempre a mudar modelos. Portanto, é um modelo que foi experimentado agora. Então, para clarificar, Fernando Araújo devia manter-se no cargo? Não é uma questão de pessoas. Evidentemente que se a pessoa quiser continuar, está há pouco tempo no cargo. O cargo de diretor executivo do SNS, nós não o teríamos criado desta maneira. Também não achamos que tudo o que os outros fizeram seja para refazer. Mas, na saúde, precisamos, de ter harmonia social e laboral no primeiro ano de legislatura. Se possível, deveríamos ser mais ambiciosos e deveria ser nos primeiros 100 dias de uma nova governação. E devemos investir em modelos como o das unidades de saúde familiar, que agora estão a passar de A para B, que são modelos em que os médicos, os enfermeiros e os administrativos, outros profissionais de saúde, podem em conjunto propor ao Estado criar um centro de saúde. Depois, definem entre si os seus horários, que são muito mais flexíveis para quem tem filhos, para quem precisa de organizar a sua vida de outra forma, para quem se quer qualificar, formar, etc. No modelo B, inclusive, têm políticas de remunerações por objetivos e essas são contratualizadas. Isto eu acho que é um modelo interessante na saúde, que pode ser replicado e até noutras áreas. Pergunto-me até que ponto nós não deveríamos, por exemplo, na educação, também permitir, ali onde às vezes há pouca inovação, pouca autonomização dos professores, porque é tudo decidido no Ministério, a gente diz ainda da 5 de outubro, acho que já não é na 5 de outubro, mas é a imagem que ficou, porque é que professores, auxiliares de ação educativa, outras pessoas da comunidade educativa que tenham um projeto educativo novo, um projeto educativo até especializado, que seja, por exemplo, a António Arroio, que toda a gente aqui em Lisboa conhece, ou uma Escola do Santo das Artes, mas porque não há António Arroio das ciências, ou do jornalismo, ou das línguas, ou uma escola pública internacional, fazer essa proposta ao Ministério da Educação e depois ser uma escola pública, com os salários pagos aos professores como funcionários públicos, mas com uma governação de escola diferenciada. Acho que isto tornaria a nossa administração pública e o nosso Estado mais flexíveis, mais inovadores, atrairia mais gente nova e é uma possibilidade de nós, ao menos podemos dizer às pessoas, que o nosso contrato social não está esgotado e ainda tem espaço para a inovação. Em relação à justiça, se calhar vai falar-me também de um contrato social nesta área. É possível? Sim. Temos esta crise política, foi muito também criada por um caso de justiça. Para o LIVRE, o Ministério Público passou a ser um protagonista político ou está a cumprir escrupulosamente as funções? O grande problema da justiça é a morosidade e é a maneira como as pessoas comuns têm medo de levar os seus casos à justiça para ver os seus direitos respeitados ou ver, enfim, injustiças que lhes foram feitas corrigidas. Esse é o nosso grande problema. Demora 3 anos, ou pelo menos ainda aqui há uns tempos, nas estatísticas europeias era isto que demorava. 3 anos para um caso civil, um caso não criminal ser resolvido em Portugal. Na Dinamarca é 3 semanas. E repare no que isto significaria para a nossa economia. Ter problemas
de todo o tipo resolvidos, eu já nem diria em 3 semanas, mas em 3 meses. E, portanto, aí temos que investir, pôr muito mais dinheiro, se calhar, sim. Também isso significa um contrato com os próprios oficiais de justiça, com os próprios juízes, vamos resolver o que está de adquirido, de passado, os casos atrasados, vamos investir em meios técnicos e vamos andar mais depressa. No caso do Ministério Público, que é o que me pergunta, é outro tipo de debate. E é um debate mais profundo, que é um debate que tem a ver com a cultura de exercício do poder em Portugal, que é muito antiquada no poder político e no poder judicial. E neste momento não só antiquada, como parece que estão cada vez mais distantes uma das outras. Nós assistimos àquela coisa um bocadinho surreal de ver o Primeiro-Ministro fazer uma comunicação ao país num sábado à noite para, no fundo, dar uma aula de administração pública e dizer o público-alvo éramos nós, mas também era o Ministério Público, dizer assim, olhem, num governo faz-se assim. Vem investimento direto estrangeiro, nós achamos que temos que facilitar, telefonamos uns aos outros, isso não é crime. Sim. Não sei se condicionou ou não, ele estava a dizer o que acha que é normal um poder executivo fazer. O que não é normal e vai levar a um problema de regime muito sério em Portugal é, a certa altura, o poder judicial e o poder político terem duas visões completamente diferentes daquilo que faz um governo. E isso aí estamos a desaproveitar completamente os 50 anos do 25 de Abril, neste sentido. As pessoas estão mais exigentes e deve-se fazer um grande debate nacional em várias áreas, na justiça, no combate à corrupção é uma delas, para que, de facto, deixe de haver estas zonas cinzentas no que é que o Poder Executivo pode ou não pode fazer. Olha, nós não podemos criminalizar a ação política também. Sim, e em relação a Lucília Gago, termina o mandato este ano, salvo erro em outubro, na Procuradoria-Geral da República. O LIVRE considera que devia haver uma recondução ou aquela política que foi, aquele entendimento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de que o mandato não seria só de um mandato, devia ser repetido neste caso? Susana, se não se importa, vou fugir à pergunta, mas como estou a confessar, pode ser que me absolva logo. Confesso bem. Porque não costumo, não é parte do meu estilo falar sobre pessoas e pronunciar-me sobre casos de pessoas, e aliás acho que estarmos então, antecipadamente a dizer... Em abstrato, o protagonista da Procuradoria-Geral da República devia ser reconduzido ou não? Não. Em concreto posso dizer em que é que eu critico a maneira como a senhora Procuradora conduziu este processo, nomeadamente este, mas outros também, e que tem a ver com a tal cultura de exercício de poder. Eu não gostei de ver nem o primeiro nem o segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República acerca de um tema de importância fundamental para o país, nomeadamente o segundo. Toda a gente fala do primeiro e do famoso parágrafo que levou à admissão do Primeiro-Ministro, mas no segundo comunicado dizia-se, basicamente isto, parafraseando, para quem acha que este caso vai ter uma resolução rápida através do Supremo, fiquem sabendo que a investigação tem que ser concluída no Ministério Público para depois o Supremo poder decidir. Portanto, vamos demorar o tempo que tiver que demorar a sabermos se afinal o Primeiro-Ministro esteve envolvido em corrupção ou não. Esteve envolvido nestas, o crime de corrupção agora já não consta, mas nessas suspeitas muito graves. E depois era assinado o gabinete de imprensa. Isto é que eu acho que não... Isto é que nós devemos recusar, porque... Houve uma desresponsabilização por parte da própria... Procuradora-Geral. Devo dizer que pode ser uma picuinhice de historiador, mas como historiador isto fez-me lembrar dos tempos em que decisões com impacto sobre a vida das pessoas eram assinadas por instituições mais ou menos obscuras. Quem eu conheço é a Procuradoria-Geral da República, que tem uma procuradora que está no topo da hierarquia. Eu não sei quem é que são os assessores do gabinete de imprensa da Procuradoria, que aliás nem sequer os seus nomes apareciam no comunicado. Uma coisa assinada por o gabinete de imprensa indica-me, a mim, desde logo, também... Aliás, pondo um bocadinho em paralelo com a tal aula de administração pública do Primeiro-Ministro, qualquer destas coisas é um sintoma de um mal-estar profundo na cultura de exercício do poder em Portugal, tanto político como judicial, que se nós não ultrapassarmos vamos ter um gravíssimo problema de regime. Estamos na reta final desta primeira parte, mais da política. Da parte fácil. Sim, da parte fácil, sim. Gostava de fazer-lhe aquela pergunta que tem sido feita sobre eventuais entendimentos com o Partido Socialista ou com a esquerda num quadro de pós-eleitoral em que não há maioria, em que o PS possa ganhar, mas sem maioria.
Este entendimento, como é que pode ser, como é que se pode lá chegar e em que condições, com acordo escrito, sem acordo escrito, em que condições é que isto pode ser... Essa resposta é sempre a mesma, uma maioria absoluta é indesejável, acho que toda a gente já aprendeu com a última, e então temos que fazer o que fazem as melhores práticas europeias, que é famílias políticas que tenham afinidades. Os partidos não pensam todos o mesmo, mas têm afinidades, e no caso da esquerda, do progressismo, da ecologia, devem sentar-se à mesa, ainda por cima nem sequer temos o contrarrelógio de um orçamento em cima das nossas cabeças, devem negociar, como se faz na Alemanha, como se faz nos Países Baixos. E o Presidente da República devia, nesse caso, pedir um acordo escrito que não pediu, por exemplo, eu acho que essa foi em 2019. Foi uma falsa facilidade que o Presidente deu, mas acho que os próprios partidos deveriam ter exigido um acordo escrito. O livro disse-o na altura e nesta altura dilo também. E mais, não deve ser um acordo livre PS, bloco PS, etc. Tem que ser um acordo multilateral com um programa de governo. Porque, na verdade, esse é só o começo da história. Nós estamos perante uma crise que tem elementos de crise de regime, onde há um partido oportunista que quer, basicamente, acabar com o regime tal como o conhecemos, e onde os acordos que temos que ter são de governação entre progressistas, mas são acordos democráticos que juntam também democratas do centro e da direita, que veem o risco que nós estamos a correr. Agradeço a Rui Tavares. Vais despedir já. Ia relembrar que era Rui Tavares que estava connosco aqui do livro.